Eu chamo Jeremias de o profeta do conserto. E quando eu falo isso, às vezes, quando a gente olha textos como esses no livro do profeta Jeremias, a gente é tendencioso a pensar que Deus está manifestando o seu juízo através da vida de Jeremias, porque tão dura é a palavra que o Senhor tem colocado na sua boca, aquilo que Deus tem anunciado é algo tão forte que dá temor. E de fato, quando a gente termina uma leitura como essa, não há em nós ousadia o suficiente para dizer amém. O máximo que a gente consegue dizer é isso, é misericórdia, porque a gente percebe o quão dura, o quão contundente é essa palavra. Mas a verdade é que Israel precisava desse tipo de palavra naquele contexto. Deus nunca traz um profeta diferente do contexto. Ele sempre vai trazer um profeta que vai trazer uma mensagem que combina com aquele contexto, nem que seja para contrastar, para confrontar, né? E esse é o caso. E na verdade, em toda a manifestação de palavra de conserto de Jeremias em direção a Israel, ele não está executando a ira de Deus, ele está manifestando o amor do Senhor. Então, na verdade, esse profeta que a gente chama popularmente de profeta do conserto, na verdade também poderia ser dominado como profeta da misericórdia. Porque enquanto Deus não manifesta o seu juízo, significa que Ele está no exercício da sua misericórdia. Nós precisamos entender que quando chega a hora de Deus manifestar juízo, aí não adianta pedir misericórdia. Pode ser o maior intercessor do mundo, pode ser a maior mulher de oração do mundo, no dia que Deus decide determinar juízo, não adianta clamar misericórdia. Quando Deus vem para manifestar juízo, não cabe mais apelação, não cabe mais súplica, não cabe mais clamor, não cabe mais protesto, não cabe mais jejum, não cabe mais nada. Por isso Jesus, durante todo esse tempo, enquanto não retorna, ele está na condição do advogado, como diz João, não é? Filhinhos, não pequem, mas se pecar, vocês têm um advogado, porque naquele grande dia que chamamos de juízo, ele não será advogado, ele será o juiz. E ali não cabe apelação alguma. Então, quando a gente vê palavras de confronto como essa, palavras de conserto como essa, nós somos tendenciosos a achar que na verdade Deus está manifestando o seu juízo. Mas não, Deus está manifestando apenas a sua ira. Ah, Camila, mas mesmo assim ainda é muito perigoso. É muito perigoso, mas ainda cabe misericórdia. É muito perigoso, mas ainda cabe súplica. É muito perigoso, mas ainda cabe apelação. Na verdade, a ira de Deus é a oportunidade que temos de clamar. É a oportunidade que temos de descer. E por que que o Senhor tem levantado Jeremias dessa forma, dentro daquele contexto e naqueles dias? Porque na verdade o que o Senhor quer dar para Israel não é juízo, é livramento. Completa aí para mim, por favor. Deus não quer executar juízo, Deus quer manifestar livramento do pior cativeiro já registrado naqueles dias. É isso que Deus quer fazer. Infelizmente esse povo está virado na lama da idolatria. E não há pecadinho nem pecadão, mas se tem um tipo de pecado que aborrece Deus ou que suscita sua ira mais rapidamente do que a manifestação da sua longanimidade, é o pecado da idolatria. Principalmente se esse pecado estiver sendo cometido por uma nação que foi resgatada com o braço forte do próprio Deus. Quando Deus determinou que deveria ser o único Deus adorado em Israel, Ele não fez isso para se autoafirmar como Deus. Deus não precisa disso. Gente, Deus não criou o homem para sua adoração. Quando Deus determinou que deveria ser adorado, para isso Ele criou os anjos. Os anjos adoram a Deus como Ele deve ser adorado. Os anjos adoram a Deus como convém, unissoantemente e eternamente. E por incrível que pareça, porque às vezes a gente tem uma visão angelical e acha que os anjos estão lá igual robôs e soldadinhos, adorando o temível e poderoso Deus para não serem precipitados. Não, é espontâneo. Se não houvesse espontaneidade no serviço e na adoração ao Senhor, Satanás não teria conseguido dissuadir a terça parte dos anjos que estão no céu.
há espontaneidade na adoração angelical, há uma manifestação real de adoração ali. E quando Deus determinou que deveria ser adorado, criou os anjos e não os homens. Por isso Davi vai salmodiar e ele vai dizer: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória e a honra que é devida ao seu nome. Camila, mas eu na minha condição humana posso adorar ao Senhor? Tanto pode quanto deve. E isso para nós não é um fardo, isso é um privilégio, uma dádiva, uma alegria, um prazer imenso, como o que nós sentimos aqui agora enquanto adorávamos esses louvores a Deus. Então, quando Deus determinou que Israel não deveria se curvar a outros ídolos constituídos por mãos de homens, Deus na verdade fez isso para livrá-los de toda ignorância, de toda mente escravista. Então, na verdade, quando Ele faz isso, Ele está fazendo isso para dar a eles a oportunidade de viver uma liberdade verdadeira. Deus não precisa de Israel para nada, mas Israel é testemunho de quem Ele é. E Ele quer fazer isso para que o nome dEle seja glorificado. Então Ele vai dizer: olha, Moisés, diga a esse povo, o meu povo, para que não adorem ídolos constituídos por mãos de homens, porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, mãos, mas não sentem, não apalpam. Pelo contrário, antes eles precisam ser carregados por aqueles que foram criados. E é aí então que você começa a compreender porque que vez ou outra, de tempo em tempo, Israel se levanta e comete o pecado da idolatria, adorando a ídolos constituídos por mãos de homens, ídolos que queimam seus próprios filhos em ventres de bronze cozido, como se fosse adorando a Moloque, a Baal, a Balins e a tantos outros deuses constituídos por mãos de homens. E por que Deus então manifesta a sua ira dentro desse contexto? Porque é triste demais perceber que um povo que foi resgatado para ser livre e adorador se posiciona diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Mas aí quando você dá uma olhada no capítulo 18 de Jeremias, aí você entende a facilidade deles de adorarem ídolos constituídos por mãos de homens. Porque o que o Senhor diz? Que aquele que cria tem poder sobre quem cria. Então por que eles adoram ídolos constituídos por mãos de homens? Para predatarem as suas bênçãos, para manifestarem a sua rebeldia, para andarem com liberdade numa falsa religiosidade. Eu vou falar isso dentro da nossa cultura brasileira e todo mundo vai entender. Você já deve ter visto aí em uma determinada religião como alguns ídolos são castigados, né? Dentro da nossa cultura, gente. Eu já abri geladeira de amigo e vi que tinha lá dentro um ídolozinho, tadinho, bichinho, bonitinho, dentro da geladeira. Eu falei: o que houve? Por que esse negócio está aqui? Não, é porque eu falei que se em 7 dias ele não me desse uma benção, ele ia ficar na geladeira. Falei: rapaz, já vi um de cabeça para baixo. Falei: por que esse boneco aqui está de cabeça para baixo? Não, porque eu disse que enquanto eu não casar, eu não viro ele vai ficar de castigo. Colocou lá o ídolo de castigo. E é isso que uma feitura de mão humana vira na mão do homem. Aí você entende por que o Senhor chega para Jeremias em dias de idolatria e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E aí o que Jeremias vai dizer? Que enquanto ele descia naquela visão, naquela revelação, ele vê o oleiro na roda, modelando o vaso. Mas o texto diz que não ficava de pé. O oleiro é bom, mas o vaso não ficava de pé. O texto original não diz quebrava, o texto original diz desmanchava. O original que eu digo é a palavra traduzida. Desmanchava. Por quê? Porque o problema não está na mão do oleiro, está na qualidade do barro. Ele não ficava em pé, não se sustentava. Aí ele diz assim: você está vendo? Assim é a casa de Israel na minha mão. Só que assim como esse barro não pode dizer ao oleiro, perguntar para ele: por que fazes assim? Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode o vaso dizer ao oleiro: por que fazes assim? Agora eu pergunto para a igreja: pode? Pode o vaso dizer ao oleiro: por que me molda assim? Por que me trabalha assim? Pode a criatura dizer ao Criador: por que me fezes assim? Ou determinar sobre ele alguma coisa? Pode? Não pode. Aí ele diz: fala para a casa de Israel que eles são assim na minha mão, como o barro na mão do oleiro. Diga para... Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo: deixa claro, Jeremias, que gostando do meu jeito de trabalhar ou não, Israel está na minha mão. É na minha mão que Israel está, e da minha mão ninguém pode
pode tirar Israel. Catuca 2 ou 3 aí que eu estou vendo que ela está meio apavorada. E diga para ela: você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Quem pode render graças por estar na mão de Deus? Estar na mão de Deus é bom, Camila, é bom, mas é necessário temor e responsabilidade para ficar na mão dele. Imagine o poder de 1 segundo na mão de um Deus irado. Se um homem com uma arma e apenas uma bala em 1 segundo pode fazer um estrago, agora imagine o que é 1 segundo na mão de um Deus irado. Mas Davi clama pela sua longanimidade e ele fala e salmodia por muitas vezes. E ele diz: sua ira dura só um momento, mas a sua misericórdia se renova a cada manhã. Olha para alguém aí agora e diga assim: tua sorte. Para de ser religioso, você vai entender. Diga assim: tua sorte. Diga de novo: tua sorte é que quando você acorda, a misericórdia levantou primeiro. Essa é a tua sorte. Até você que acorda cedo, Cristiano, quando você levanta, misericórdia não dormiu, está de plantão lá dizendo: bom dia, Cristiano. Aleluia. É a misericórdia. Porém, você não pode zombar da misericórdia de Deus. Você não pode desprezar a misericórdia de Deus. Você precisa ser sensível à misericórdia de Deus. Você precisa ser grato à misericórdia de Deus. Deus não aceita ser zombado muito tempo. O que acontece com quem zomba da misericórdia? Vamos apenas a um exemplo. Lembre-se da mulher de Ló. O Senhor enviou anjos à casa de Ló por amor a Abraão. E quando eles chegaram lá, tiveram que pegar Ló, sua mulher, suas filhas pela mão, para colocá-los para fora da cidade, porque o juízo de Deus descera sobre Sodoma e Gomorra. E antes ainda de descer, o Senhor promoveu por amor a Abraão livramento à casa de Ló. Eles não eram justos. Isso aqui é manifestação da misericórdia. E por que não eram justos? Porque quando ele estava conversando com os anjos, Abraão vai entrando na conversa e vai dizendo: se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30. Aí o Senhor vira e diz: se tivesse pelo menos um, eu não fazia. O que ele está dizendo? Eu sei que tu quer saber é do teu sobrinho, mas ele também não presta igual todo mundo. Não há sequer um justo. Todavia o Senhor vai lá, envia os anjos que os pegam pela mão e coloca do lado de fora. Isso aqui não é juízo, isso aqui é manifestação de favor imerecido. Vai lá, pega pela mão e coloca para fora. Na hora que está tirando, ele diz: vai, e não olha para trás. Só que tem fogo descendo, tem saraiva, tem um monte de coisa. O coração da mulher se apega, não sei se a vizinha, não sei se as lembranças, não sei a quê. E ela não suporta. E o texto diz que ela olha para trás. Quando ela vira para trás, ela se torna uma estátua de sal. E o que acontece com sal que é despejado na rua? O texto diz que para nada mais presta, senão para ser pisado e desprezado pelos homens. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. E por que aconteceu isso com ela, Camila? Porque ela desprezou, em tempos do juízo, o favor da misericórdia. Foi basicamente isso que aconteceu. Então veja bem, Israel está virado no pecado da idolatria. Deus está irado. Completa aí, meu povo. Deus está, vem com vontade, Deus está irado. Mas a ira de Deus sempre antecede ao seu juízo. Quando Deus executa juízo, Deus não faz isso com ira. O juízo de Deus é justo. E a Bíblia diz que na justiça de Deus a ira não opera. Significa que quando Deus vai executar juízo, Ele não está irado, Ele está tranquilo. Então é quando Ele manifesta a ira, é que significa que é tempo da gente correr. É que significa que dá para poder pedir. É que significa que dá para a gente suplicar. Eu quero louvar a Deus porque aqui tem crente que está entendendo o que é que Deus está falando. Tem gente que está vendo a faceta de um Deus que não tem nos privado do quão irado Ele anda com algumas coisas. Mas ao invés de olhar para trás, a gente está decidido a dobrar joelho e a dizer: obrigado pela tua misericórdia, obrigada pelo teu conserto, obrigada pelo teu favor. Agora você precisa entender a linguagem de amor de Deus. Olha isso aqui. Está irado, mas de vez de manifestar juízo, manifesta misericórdia. Como? Colocando palavra de conserto.
na boca de Jeremias. A Bíblia diz: fiéis são as feridas feitas por quem ama, mas o falso tem beijo doce. Com todo respeito, eu vou falar bem rasgado. Deus está dizendo: você prefere alguém que te conta uma mentira confortável ou uma verdade que machuca, mas liberta? Deus está dizendo: eu sou o Senhor das verdades. Só que há um alívio muito grande. Qual? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não libertará você só do que te cerca do lado de fora, mas te libertará dos próprios muros que você criou do lado de dentro. Então, por amor a Israel, Deus levanta Jeremias. A palavra de conserto que Deus coloca na boca de Jeremias não é para manifestar o seu juízo, é para manifestar a sua misericórdia. Deus está corrigindo o seu povo, Deus está disciplinando o seu povo, Deus está apertando o seu povo, Deus está confrontando o seu povo. Mas no final de tudo isso, você tem que resumir isso a amor, porque como ele diz na carta às igrejas, a cada uma ali das que representavam da Ásia, a cada uma ali, ele entregou uma palavra, exceto a Filadélfia, a qual ele não repreendeu. A todas as outras que ele repreendeu, o final da carta tem algo em comum semelhante. O que ele diz? Eu corrijo, eu castigo, eu disciplino todo aquele a quem eu... Às vezes você fica indignado, porque você conhece gente que está virado no pecado, na lama, já está no 8º casamento. E você diz: rapaz, olha a vida do fulano, parece que quanto mais peca, mais prospera. Vai ver, o segredo é isso, é pecar. Vai dando uma revolta tão grande na gente. Você fala: não é possível, rapaz, quanto mais sujo o cara é, parece que melhor ele fica. Aí vai te dando uma agonia. Agora você só pensa em pisar fora da faixa. Só pensou, não deu nem tempo de bolar o plano. Você só pensa. Aí quando você vem para a casa de Deus, Deus pega aquele profeta que fala mais alto, que bota dedo na cara, te expõe. Porque eu sou da época que profeta não tinha medo de expor, não tinha esse negócio de processo não. Era cada vergonha que a gente passava. O Igor deve ser dessa época. Quando a gente entrava no culto, rapaz, eu tenho um culto lá na minha cidade, quarta-feira à tarde, que no dia que eu pecasse, eu não ia nesse culto, Ju. Tipo, eu na escola, ensino médio, ainda passando no processo da conversão. Tipo, se eu falasse uma besteira, se eu tivesse zoado alguém ou respondido a algum professor, eu não ia para esse culto. Tô mentindo, Adriano? Adriano participou desse culto muitas vezes, já foi exposto várias vezes. Rapaz, a gente ia para esse culto, o profeta levantava, botava o dedo na nossa cara. E não foi assim que tu disse? E a gente ainda tinha que fazer assim, ó. A gente ainda contava. Você só pensa em pisar fora da faixa, Deus já levanta alguém para falar contigo. Não te quero assim, te chamei diferente, você não é todo mundo. E aí começa. Aí a gente volta para casa com a mente bugada, dizendo: eita, mas que Deus me ama muito. Uma vez eu vi uma irmã que Deus cobrava, chamava ela tão perto, e ela passando uma prova e vendo o pecador sendo próspero em seu caminho, começou a entrar nela a síndrome também de Asaf. Ela ficou tão perturbada, que por fim, quando eu dizia para ela, eu falava: irmã, ela já dorme no Senhor. Eu dizia: irmã, Deus lhe ama. Ela disse: então diga para ele me amar um cadinho menos. Você está entendendo o que eu estou falando? É porque ela compreendia que Deus tratava ela com tanto amor que manifestava até ciúme. Então tratava ela diferente, e de vez em quando isso incomodava ela. Só que veja, você pensa que isso incomoda? O confronto, o conserto, a exposição? Você sabe o que incomoda de verdade? Você dobrar joelho e querer chamar um Deus que um dia você conheceu, mas que hoje Ele não te reconhece mais. Aí você vem e você diz: não, Camila, o outro lá todo pecador, tudo para ele está dando certo. Eu aqui lutando, pagando o preço da santidade para viver com Deus, e para mim está tudo dando errado. Se eu só pensar em fazer errado, Deus já fala comigo, já me corrige, já me exorta, já me castiga, já disciplina. Mas com o outro lá nada. E o Senhor está dizendo: você tinha que estar me glorificando. Porque esse outro aí que não é nada mesmo. Porque contigo eu ainda falo, mas com ele eu já não falo. Há muito tempo. Então Jeremias é o profeta do conserto, que vem para manifestar a misericórdia, para que a ira de Deus não se transforme no juízo final para essa geração. Camila, eu não entendi. Não entendeu mesmo não. Porque agora que você viu que o caldo engrossou, tu tinha que estar dando glória dobrado. É Deus dizendo: eu te amo.
É Deus dizendo: eu cuido de você. É Deus dizendo: sou eu te corrigindo, sou eu te apertando, sou eu te estreitando. Por quê? Porque eu não vou te perder, Israel, você está na minha mão. Eu vou te amassar, mas não vou te perder. Vou te abater, mas não vou te perder. Vou colocar mais água, mas não vou te perder. Vou te colocar no forno, mas não vou te perder. Israel, você precisa entender que você só é o que é por causa de mim. E as nações e os outros deuses que você quer adorar, eles só acham que você é boa porque você me tem. Porém, se você adorar eles, você me perde. Camila, onde está escrito isso aqui no capítulo 13? Eu vou te dizer agora. Tudo que Deus manda Jeremias comprar simboliza o profético do que Israel representava. Por exemplo, o cinto de linho aqui representa Israel. Esse cinto de linho aqui é Israel. Quando ele diz assim: Jeremias, vai lá e compra um cinto de linho. Esse cinto de linho é Israel. Lembra quando ele disse assim: vai lá e compra uma jarra? Essa jarra representa Israel. Lembra quando ele disse: vai lá e compra uma botija? Essa botija representa Israel. Agora, tudo que Deus mandava Jeremias comprar, no final ele colocava em estado de ou quebradura ou de apodrecimento. Então ele dizia o tempo todo, vamos dar um exemplo aqui do vaso, por exemplo. Ele dizia: compra a jarra de barro. Aí Jeremias comprava a jarra novinha. Quando a jarra estava na mão de Jeremias, Deus dizia: agora vai para a porta do oleiro e quebra ela. Na frente dos anciãos: mas que jarra é essa que você comprou agora? Vai lá. Essa aqui que eu investi agora é essa daí. Vai lá e quebra lá. Vai quebrar? Vai perder? Vai lá. Jeremias, agora compra uma botija. Ele ia lá e comprava a botija novinha. Tudo Deus mandava ele comprar. Quando estava novinha, ele dizia: agora taca no chão. Mas eu comprei agora. Vai, quebra aí. Essa aqui novinha. Joga no chão. Quebra. Esse cinto bonzinho, novinho, engomado, cava e esconde. Quando volta, tá como o cinto? Quem lembra? O cinto tá como? Tudo isso representa Israel. É Deus dizendo: primeira coisa, quem investiu nela fui eu. Deus não vai usar um profeta que não se compromete. Então é por isso que Deus diz para ele o tempo todo: compra. Sabe o que Deus está dizendo? Investe. Para quê? Você vai começar a sentir o que eu sinto. O que é você investir em algo e depois aquele algo se tornar como se fosse nada diante de você? Então tudo que Deus queria tipificar, que era Israel, para envolver o profeta, mandava ele investir. E quando estava na mão dele, bonitinho, ele mandava ou quebrar ou enterrar, para quebrar ou para entrar em estado de apodrecimento. Agora, o que não muda dentro do contexto? Inteiro ou quebrado, seja inteiro no início do profético ou apodrecido no final do profético, aquilo sempre está ligado a Israel. O que Deus está dizendo? Não importa como ela está, ela não deixa de ser minha. Agora presta atenção: quem não conhece de investimento descarta rapidamente. Porque normalmente você só dá valor àquilo que você viu no estado atual. Só que Deus considera também valor de investimento. Quando está bom é Israel, e quando não fica bom ele continua chamando de Israel. Pode ser uma Israel em pecado, mas ainda assim é uma Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Não me desfaço dela tão facilmente. Por que não? Olha o estado dela agora. Mas isso não se dá pelo que ela é agora. Isso se dá por tudo que eu investi nela antes. Eu vou falar bem rasgado, você vai entender. Quem vê o filho de uma mulher de Deus hoje cracudo na rua, olha e diz: interna, esquece que teve filho. Isso é mole. Agora, por que para ela não é tão fácil? Porque você olha e vê o cracudo, ela olha e ainda lembra do talco. Ela olha e ainda lembra das fraldas. Ela olha e lembra dela fazendo diária e virando plantão para colocar esse menino na escola, no judô. Ela lembra de andar com ele na rua, segurando a mão e levar ele para a escola dominical. Aí quem olha hoje o cracudo, viciado, o aviãozinho da boca, diz: esquece que você teve esse filho. Só que ela não esquece por causa do atual estado hoje. Mas não é por causa do estado hoje, é por causa de tudo que ela investiu antes. Então quem chega agora é tendencioso a descartar pelo estado atual. Você vê hoje um casamento que não está legal, que não está dando bem. Aí vem aquela amiga que não sabe o que é investimento, não sabe o que é jejum, um choro no cesto de oração, joelho, madrugada, limpar vômito, lembrar que ele já foi pai antes de ser um vacilão, lembrar que ele já foi um bom marido. Aí vem ela agora e diz: você não precisa disso, larga esse traste.
e ela até tenta. O problema é que é nomezinho escrito no papel, é campanha de oração, é jejum, é joelho dobrado, é vigília, é monte, é livramento, é ele na rua e ela na madrugada dizendo: Deus, eu sou tua serva, liberta, transforma, restaura. Ele ainda está em processo, mas alguém diz: joga fora, isso não presta. Só que ela não consegue considerar ele só pelo estado atual, porque ela se lembra de tudo que investiu. Ninguém vai conseguir olhar para o estado que está agora e se lembrar do quanto investiu antes. Só quem investiu. Por isso você não pode esperar que as pessoas tomem decisões por coisas que só você sabe o quanto você investiu. Por que Deus está mandando Jeremias comprar? Porque até Jeremias vai ficar cansado de continuar pregando para Israel, investindo para Israel. Esse homem fica tão atribulado com tanto investimento de Deus, que tem um livro só para ele falar das suas lamentações. Coitado, ficou perturbado. Porque quando você investe no que não dá retorno, isso te cansa. Quando você investe no que não te dá retorno, isso te atribula. É muito ruim você dizer eu te amo de um lado e não vir eu te amo do outro lado. É muito ruim você estudar de um lado e não ter oportunidade do outro lado. É ruim quando você é pastor de um lado e não vê ovelhas te reconhecendo do outro lado. É ruim quando você é mãe de um lado e não vê filhos entendendo a tua maternidade do outro lado. É horrível quando você tem uma empresa e você investe e ela não dá retorno. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que hoje tem a sede própria da igreja, mas ele gastou 1 milhão investindo só na base. Ele não sabia, comprou a igreja dentro de um brejo e o engenheiro não soube fazer o cálculo direito. Botou então tantos mil para poder começar a base. Só que não começava, e a igreja com dificuldade, vendendo sapato, açaí, tapioca, cachorro quente, hambúrguer e tudo que vinha botava naquele chão. O problema é que aquele terreno engolia tudo. O engenheiro vinha, trocava engenheiro, mandava outro e não dava mais jeito. Aí um dia chegou ele já tinha colocado já mais de 500 mil. E aí ele disse assim: olha, tá aí, ó, falaram que não tem jeito, é isso aqui, ó. Aí a igreja disse para ele: agora o senhor não vai abrir mão não, porque só eu sei o quanto que eu botei ali de açaí, disso. Ele disse que Deus usou o povo e ele foi orar. Porque não é porque o povo fala que você decide não, senão não precisava de líder. Ele foi orar e Deus falou para ele: eu estou na boca do povo. Deus falou para ele naquele dia acerca daquela resposta: não venda o terreno, você já investiu demais para largar ele agora. Deus, então o que eu vou fazer? Ele disse: você vai investir menos para terminar, mas se você sair agora não compensa. Chamou então, trocou o engenheiro. Quando trouxe o outro que se responsabilizou pela obra, ele deu um último valor fixo, que era o que faltava para o terreno ter uma base pronta para subir. Resultado, ele gastou 1 milhão só embaixo. Quando chegou esse último, que falou para ele que estava pronto se quisesse construir, o camarada deu uma apurada tão forte lá, que eu não sei como é que chama esse negócio aí de estudo da terra. Eu sei que o homem falou para ele: ó, se você quiser você pode construir um prédio de até 12 andares aqui, porque ficou muito forte essa estrutura. Naquele dia ele disse que Deus falou para ele, nunca mais eu esqueci disso, é um testemunho pessoal, nunca mais eu esqueci disso. Deus falou para ele: existem coisas que realmente não valiam nada, mas pelo tempo de investimento que você fez, elas passam a valer. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Não leva mal não, mas eu vou falar. Tem gente aqui que de fato não era para ter casado com quem casou. Tua mãe falou, teu pai falou, teu tio falou, a irmã do ciclo de oração falou, mas você disse: eu amo. Casou, tá comendo pão que o diabo tá amassando. Só que já tem oração, já regou, já evoluiu, já não é o traste mais que era, já está mudando. Aí alguém que chega e vê o estado atual, e olha que ainda nem é o pior, né? Chega e diz assim: larga, que não tem mais jeito não. Aí Deus vem hoje aqui para dizer: ó, vou te falar um negócio, de fato não valia nada, mas tu investiu tanto, tu investiu tanto, que agora, abre aspas, eu tô com um problema. Qual o problema? No céu não tem lixão. O que eu vou fazer com essas orações tuas que subiu até aqui? O que eu vou fazer com essa quantidade de campanha, de jejum e oração? Você acha que eu vou jogar no lixo? Eu não vou não. Deus está dizendo: você vai investindo, e enquanto eu não faço a obra completa, eu vou colocando o teu investimento no seguro. Oh meu Deus, pega na mão de alguém aí agora. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Sacode essa pessoa aí agora, sacode ela e diga para ela: você já investiu tanto. Diga: você já investiu tanto, que agora quem não abre mão é Deus. Ele vai garantir
investimento, Ele vai garantir a tua busca, Ele vai garantir a tua oração.